Fala pessoal, tudo bem? É legal estar aqui com vocês de novo no canal da Move. Eu me chamo Cris e tem muitas pessoas querendo tirar o visto americano e se perguntando, afinal de contas, quanto tempo que demora o processo de aplicação de visto. Para responder essa pergunta, eu fiz esse vídeo. O vídeo vai ser breve, mas vai trazer o nível de detalhe suficiente para que vocês entendam o tempo total e o tempo de cada etapinha, beleza? Inclusive, tem muitas pessoas perguntando por onde que eu tava nos comentários nos vídeos da Move, pessoas mandando inbox. E assim, pessoal, tô aqui, como sempre estive, sempre estarei. Eu sou um dos donos da Move e o dia a dia da empresa é conduzido por mais de 50 pessoas e o que a gente decidiu fazer foi dar a algumas das pessoas a possibilidade de vir aqui e vocês conhecerem, se conectarem com elas também. Então vocês têm acompanhado bastante os vídeos do Caio, que é um cara fantástico. A Dani, ela tem produzido muito conteúdo também no Instagram da Move, vai começar a aparecer aqui também no canal do YouTube, então não se preocupem, os donos ainda estão por aqui, nada mudou, é mais que tem outras pessoas que a gente quer que vocês conheçam e esperem, porque vem muita gente boa por aí. Eu vou trazer a linha do tempo e o tempo geral aqui de três principais aplicações. Visto de turista, que é o mais popular, visto de estudante para inglês e visto de estudante para graduação e pós-graduação. São três linhas do tempo com características diferentes e você vai entender isso agora bem melhor. É importante entender que quando a gente pensa numa aplicação de um visto de não imigrante, tem duas atividades que as pessoas conhecem mais. Uma é o preenchimento da DS-160, que é o formulário do governo americano para aplicação de vistos de não imigrante, onde você preenche um monte de pergunta e ao terminar o documento e fazer o pagamento da taxa, você vai para a entrevista. Então, todo mundo sabe que existem essas duas etapas. Preenche o formulário da DS-160 e vai para a entrevista. Então, vamos começar nossa linha do tempo com isso? Então, aqui na tela está aparecendo uma imagem mais para facilitar para vocês acompanharem comigo. Para esses três tipos de aplicação, você tem basicamente a mesma linha do tempo com uma diferença. Então, a DS-160 por si só é um documento que ele pode ser preenchido em poucas horas. No entanto, você precisa de um preparo para poder preencher esse documento. Via de regra, aí vai depender se a pessoa está em mentoria ou ela está fazendo por conta própria. Se a pessoa está fazendo por conta própria, ela vai ter que entrar na internet, pesquisar como que eu preencho o campo tal, como que eu coloco essa informação, meu perfil tem essa característica, eu não sei se eu posso ou não posso colocar. Tem sempre aquelas questões que vai fazer com que a pessoa tenha que ter um nível de pesquisa mais profundo, tenha que tentar ter um nível de independência para ver se ela chega no bom resultado. Quando você está em mentoria, você tem uma outra característica, que é o quê? Você tem alguém te falando tudo que você precisa fazer para colocar a tua realidade no documento, no formulário da DS-160, que é o formulário que vai servir como base para o governo americano te analisar, ao mesmo tempo que você tem procedimentos mais intensos de revalidação de informação. Então, no caso da Move, por exemplo, você tem alguém traduzindo o documento, digitando para você, fazendo várias instâncias de validação para garantir que está tudo certo. Então, dentro dessa perspectiva, eu estou colocando aqui um prazo estimado de 10 dias para que isso aconteça. Depende de 1 milhão de coisas isso daqui. Esse prazo pode acontecer em 5 dias, ele pode acontecer em 20 dias, depende muito mais de quem está fazendo e da intensidade com a qual a pessoa está fazendo aquilo ali. Dentro da mentoria da Move, que a gente vê que em média as pessoas levam 10 dias. E aí então a gente tem a entrevista, que é a etapa seguinte. O que é esse prazo que eu coloquei aqui? Para que para diferentes vistos você tem diferente disponibilidade de agenda. Então, por exemplo, se uma pessoa ela quer hoje agendar uma entrevista de visto de estudante, ela encontra às vezes para 2, 3 dias para frente. Mas, via de regra, 7 dias é um prazo bastante seguro. Por outro lado, no visto de turista o negócio muda. A gente viu até uns 2 anos atrás que o prazo ele chegava a 1 ano para frente. Agora as coisas normalizaram bastante e é sensato se conseguir uma data para 30 dias para frente, né? Dentro da Move a gente tem uma equipe que faz reagendamento, então consegue antecipar para o pessoal do visto de turismo que quer fazer mais rápido. Muitas vezes isso daqui para 10, 15, 20, 25 dias, mas 1 mês é um prazo seguro. Naturalmente, tem vezes em que isso daqui também vai para frente, porque depende da disponibilidade da agenda do governo americano. Ninguém controla isso daqui. Se eles quiserem bloquear um monte de data ou se um monte de gente aplicar, pode ser que eles fiquem sem data, então não há controle, mas pense nesse prazo, cerca de 5 dias para os vistos de estudante, seja para inglês ou pós-graduação, e 20 a 30 dias para o pessoal do visto de turismo e negócio, beleza? Mas o processo ele não se resume só a preencher o formulário e agendar a entrevista. Tem algumas etapas aqui que podem acontecer no meio do caminho. Se a gente for pensar, por exemplo, nos vistos de estudante para inglês e estudante para graduação ou pós-graduação, você precisa fazer um processo de matrícula na instituição. Isso acontece antes de você preencher o formulário. Mas repara aqui na tela que para esses dois tipos de programa acadêmico, você tem 2 prazos diferentes. Isso por quê? Via de regra,
O prazo para quem está indo estudar inglês é muito mais rápido, porque as instituições, as empresas, as escolas, elas acabam sendo muito mais ágeis e, via de regra, uma vez que você envia a documentação, elas costumam entregar o envio em até 3 dias úteis. Por que eu coloquei aqui tão 10 dias? Porque tem um processo de você procurar a instituição, fazer contato, conhecer o programa acadêmico deles, entender onde que fica, qual é o preço, pesquisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para poder tomar uma decisão de qual que é aquela melhor para você. Juntar a documentação, que não é uma documentação complexa, via de regra as pessoas já vão ter ela pronta, e aí enfim faz a aplicação, paga a taxa, 3 dias úteis, recebe o I-20. No caso de quem faz a mentoria com a Moove é mais fácil porque a gente já tem praticamente todas as escolas de inglês do país mapeadas, então esse trabalho de pesquisa ele não existe, a gente já fez por você, e é muito mais sobre debater com o Visa Manager qual que é o planejamento, qual que é o projeto, o que que se quer fazer, onde se quer ficar, qual a intensidade do curso e tudo mais, para que a gente possa propor algumas alternativas de programas que talvez sirvam melhor para você, bate o martelo e avança. Então, nos dois casos, por mais que mude um pouco, quando você faz com a mentoria, é mais tempo entendendo as opções mais robustas e num âmbito muito mais amplo que a mentoria oferece para você, você consegue tomar decisões muito mais assertivas. Quando você faz sozinho, você não vai ter capacidade de olhar aquele tanto de informação, pode ser que passe desse prazo que eu coloquei aqui na tela de 10 dias, mas via de regra as pessoas elas tendem a olhar 1, 2, 3 escolas, veem o trabalho que dá e falar, vai ser essas aqui mesmo, escolhe essa e vai para frente. Então nem sempre ela acaba chegando no melhor programa acadêmico para o objetivo dela, nem na melhor relação de custo-benefício, mas a maioria das pessoas acabam não estendendo isso daqui por tanto tempo. Dá pra gente pensar então que pra galera que vai estudar inglês com visto F1, 10 dias é uma referência de prazo que vai se aplicar para várias das pessoas. Agora, quando a gente pensa em graduação ou pós-graduação, aí nós estamos falando de projetos acadêmicos muito mais robustos, onde não só as instituições são muito maiores, elas também são mais burocráticas, conseguir o detalhe de informações é muito mais complexo, mas assim, muito mais complexo mesmo, e esse prazo ele fatalmente vai ser completamente diferente. Eu coloquei aqui na tela a referência de 20 dias, mas eu quero fazer uma ressalva muito grande aqui. Só para você entender, na Moove nós temos um time relativamente grande dedicado à expansão das nossas listas de universidades e fazer contato proativo por e-mail, telefone, o que quer que seja, com várias empresas. A gente tem expertise nisso, a galera faz só isso, é dedicada só a isso, e ainda assim demora um tempo enorme para você conseguir a informação completa daquela instituição, a ponto de você ter confiança de que ela é uma instituição séria, de que ela tem credibilidade no mercado, de que ela vai te entregar um bom programa acadêmico, de que não tem nenhuma surpresa nos custos do que você está vendo ali, de que quando você for aprovado e chegar nos Estados Unidos não vai ter nenhum custo extra que você não imaginava que vai surgir para você, ter o detalhe da carga horária, enfim, é uma série de coisas bem complexas. Então o nosso time foca muito nisso, principalmente na credibilidade da instituição. Isso daqui pra gente é a coisa mais séria que tem. Quando a gente fala em universidades, a gama de variação ela é muito intensa, então o time bota energia aqui. Eu só coloquei uma referência de prazo da mentoria da Moove, eu vou explicar por que quem faz sozinho é uma outra realidade. Na mentoria da Moove, como a gente já tem centenas de instituições mapeadas e milhares de cursos mapeados, fica mais fácil. Você entra, você vê lá a lista, você seleciona 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, faz um planejamento acadêmico com o Visa Manager, avança junto com a nossa ajuda na parte de elaboração da carta, aquela coisa toda, vai ter a documentação que a gente já vai falar, envia a matrícula. Mas aqui, dentro de matrícula, eu estou olhando para dois momentos. Um é o planejamento acadêmico e o outro é o tempo de você receber o I-20. E no caso de graduação e pós-graduação, esse prazo ele é muito mais extenso. Então, via de regra, as instituições elas levam 15 dias para poder dar uma resposta quanto à aprovação ou não. Naturalmente, como a gente tem um relacionamento com elas, fica mais fácil, eles tendem a devolver mais rápido, mas não é garantido. E aí, uma vez que você recebe a carta de aceitação, você precisa dar o ok para poder emitir o I-20, que são mais 3 dias úteis. Então, 20 dias seria meio que o prazo do já tenho todas as informações prontas aqui, já olhei tudo que eu precisava porque a Moove já trouxe para mim, escolhi essa, a Moove já me ajudou a fazer a carta de aplicação e agora eu já envio tudo de uma forma simplificada. Agora, muita atenção para a ressalva que eu vou fazer. Quando as pessoas elas vão fazer essa busca por conta própria, e eu dou minha palavra de que eu não estou exagerando, eu já conheci pessoas que estavam há quase 2 anos tentando encontrar uma instituição que tinha o que ela queria, tentando fazer contato, mandando e-mail para professor, um negócio caótico, demora demais. Então, um dos grandes benefícios de quem faz a mentoria é reduzir o que talvez leve 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de pesquisa, de desgaste, as informações vão ficando desatualizadas, a pessoa vai cansando horas e horas e horas e horas e horas e dias e meses e anos aqui, você reduz isso daqui para uma janela de 2, 5, 7 dias, porque nós já damos tudo isso pronto para vocês. É uma bela de uma economia de tempo, acredite, a gente tem clientes na Moove que estavam numa mentoria separada, que tinha como objetivo dar à pessoa a missão de levantar 100 universidades e procurar, o que é legítimo, é um programa certo lá que eles têm, diferente do nosso, mas as pessoas às vezes se frustram
mostram com caramba, não tá funcionando pra mim, tá me dando muito trabalho, e aí eles vão pra uma mentoria que já vai trazer isso pronto pra eles, que tem um foco específico, que é o que a gente tem. Então, funciona. E assim, isso daqui não é uma crítica de forma alguma, são mais modelos de negócios diferentes para públicos diferentes, então não tem nada de errado nisso. É só que o nosso programa ele tem essa característica, por isso eu estou usando esse prazo. Agora, eu não vou colocar aqui o que é o prazo de quem faz sozinho, porque realmente isso daqui tende a ir até o infinito e tem pessoas, inclusive, que desistem por não conseguir chegar a uma conclusão, tá? Agora, ainda para o pessoal da graduação e da pós, eu já volto para os outros, eventualmente levantar documentação exige tempo. Então, aqui pode variar um pouco em relação a quem faz mentoria e quem não faz, no sentido de que quem não faz vai ter que pesquisar o que é tudo por conta própria, empresa, etc. A Moove já tem tudo isso, empresa que faz tradução juramentada, avaliação de diploma para poder ver a qual curso que esse diploma é equivalente nos Estados Unidos e tudo mais. Então a gente já consegue pegar as informações e fazer tudo pelo nosso cliente, o que torna tudo mais rápido. A gente já tem empresas que trabalham com a gente com bastante intensidade, então as coisas voltam muito mais rápido, os documentos ficam prontos muito mais rápido. Então a ideia de você pensar em 7 dias para isso é super aceitável. E a gente tem bastante controle. Quem faz sozinho pode conseguir fazer nesse tempo também, pode ser que estenda um pouco mais. E a última parte que vai ser diferente aqui para quem faz graduação e pós-graduação é que eventualmente a pessoa pode querer aplicar para bolsa de estudo, que nós aplicamos para todos os nossos clientes, nós fazemos a carta de aplicação, o cliente revisa, aquela coisa toda, o máximo que a gente pode fazer a gente faz. Ou então a pessoa pode querer fazer também a aplicação para um financiamento estudantil, onde a Moove ela tem exclusividade e muitas pessoas elas conseguem até $100 mil de financiamento estudantil para um curso de pós-graduação, por exemplo, 50 mil para cada ano. Eu tô falando em dólares, tá? Sem precisar de fiador americano nem nada, então a gente tem um índice de aprovação bem alto, dependendo do tipo de curso que a pessoa vai estudar, do currículo dela. É uma análise mais complexa, mas tem muitas pessoas que não têm o recurso, ou não têm o recurso todo, ou até tem, mas não quer usar o próprio recurso, em que o financiamento vira uma opção. Se for acontecer aqui, você pode pensar em talvez mais 7 dias aí de prazo para você ter o retorno do financiamento e o retorno da bolsa também, beleza? A gente já chegou numa etapa em que eu consegui mostrar para vocês tudo que vai acontecer antes das 10/160 dentro desses 3 programas. Tudo não, porque tem alguns detalhes que durante a mentoria, planejamento financeiro, um monte de coisa que vai acontecendo ali no meio, mas assim, as etapas mais importantes estão aqui. Mas você repara que tem um gap aqui entre a 10/160 e a entrevista. E aqui que está, na minha opinião, para quem vai fazer a aplicação de visto, a etapa mais crítica. Não basta só fazer 10/160, agendar a entrevista, ir lá e fazer, porque você tem que ser muito assertivo na sua comunicação. São poucas perguntas, poucas oportunidades, muita coisa para falar, você precisa escolher o que você vai dizer, você tem que saber o que você tem que trazer proativamente, como encaixar, qual é a forma mais efetiva de você contar a sua verdade, o seu projeto. Então, a etapa de preparação para a entrevista, ela é de longe a mais importante, é onde os nossos clientes mais comentam. Se você for lá olhar no Google, o que a galera fala da simulação de entrevista não tá no gibi, o pessoal elogia demais, porque realmente é uma etapa que faz uma diferença danada, porque ela vai beber de toda a estratégia do planejamento acadêmico ou do planejamento de viagem a passeio, ela vai consolidar tudo isso daqui num contexto do que está acontecendo nas entrevistas. Então, é altamente recomendado que as pessoas gastem tempo nisso. Não importa se está fazendo com mentoria ou se está fazendo sozinho. A questão é que quem está fazendo sozinho, muitas vezes, subestima isso daqui. E os nossos clientes, eles não têm alternativa, eles vão passar pela simulação de entrevista, o que é maravilhoso para eles, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, não sabem como ela é crítica, e quando elas fazem, elas falam assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu passei por isso daqui, porque eu não sabia como que eu ia lidar com esse tipo de pergunta, pelo simples fato de que eu não estava pensando nisso. Então eu acabei gaguejando aqui, ou então aquele ponto fraco meu foi explorado e eu dei uma resposta meio confusa, não ficou tão claro, passou em insegurança, eu podia ter explicado de outra forma, enfim. É aqui que a gente entra bastante. Então simulação de entrevista é crítica. Gaste tempo com isso. Se a gente for pensar, naturalmente algumas dessas etapas aqui elas podem acontecer em paralelo, tá? Você não precisa ficar necessariamente parado esperando tudo, mas é sensato que uma etapa de preparação para a entrevista ela aconteça em 7 dias. Aqui eu tô considerando um pouco também que você vai ter alguns dias adicionais ali antes da entrevista acontecer, então a gente pode pensar em 7+5, 7+5 ou 7+20, no caso do visto de turismo. Mas na prática mesmo, a gente pode pensar em 3 dias de aprofundamento de possíveis cenários de entrevista, depois você faz a simulação de entrevista com a Moove, de fato, e aí você tem mais de 3 a 5, 7 dias para poder treinar, para chegar super confiante, preparado para qualquer coisa, para poder falar o que precisa ser dito, sem nenhum tipo de receio. Então, essa é a etapa mais importante para uma aprovação de visto. Você pode, inclusive, pausar, tirar um print da tela para você poder ter um pouco mais de referência de como que são esses prazos, isso pode te ajudar um pouco. Eu vou até, antes de mostrar a visão geral, trazer uma menção honrosa aqui para pessoas que vão fazer extensão de status e mudança de status. Tem casos onde a pessoa vai pagar um Premium Process para poder acelerar, é caro, quase $2 mil, mas você consegue a resposta em menos de 30 dias. A imensa maioria das pessoas não vai pagar o Premium Process adicional e elas vão ter o prazo de análise padrão. E a gente vê muito que mudança de status, por exemplo, varia de 1 mês e meio até 4, 5 meses, na maioria dos casos.
Pode passar, pode ser mais rápido, mas a maioria está aqui no meio. Extensão de status tende a demorar um pouco mais, de 2, 3 meses, a gente já viu casos de 8, 9. Agora, isso que eu tô falando são para pessoas que já estão nos Estados Unidos e que dentro do país mudaram de ideia e resolveram ou turistar mais tempo ou adequar o seu status para uma nova intenção e aí resolveram solicitar uma aplicação para o governo americano. Mas esse vídeo todo ele é mais sobre a aplicação de visto, então vamos voltar para o nosso assunto. Então vamos aos prazos, né? Quando a gente pensa no F1 Professional, cursos de graduação e pós-graduação, principalmente aqueles que têm foco em cursos acadêmicos que vão potencializar a carreira profissional da pessoa e que vão dar a opção para a pessoa trabalhar legalmente dentro dos Estados Unidos, por isso o nome de F1 Professional, porque a linha é a vida acadêmica com a vida profissional. Quando a pessoa é leiga, ela está aprendendo e ela vai fazer sozinho, via de regra ela vai levar entre 5 e 9 meses, pelo que a gente vê das pessoas que desistiram de fazer sozinho e procuraram a gente. Pode variar ao infinito aqui, pode ter gente que faz atropelado de qualquer jeito, primeira instituição que encontrou pega, vai, aplica, faz e tal, e vai para a entrevista desesperado, mas né, as pessoas que tendem a ter mais cuidado, elas vão levar entre esse tempo para bem mais. Entre mentoria, a gente pode pensar em 1 mês e meio a 2 meses, considerando que o processo flua e que não haja nenhum tipo de trava, que a pessoa seja ágil em fornecer documentação, já tenha tudo semi-pronto, etc. Ou seja, por mais que eu tenha colocado aqui esse prazo mais enxuto, o que vai considerar que a pessoa ela vai, de forma ágil, providenciar a documentação, tomar as decisões que precisa tomar e, principalmente, ser ágil na questão da prova de proficiência, né? Porque para cursos de graduação e pós, você precisa fazer uma prova de proficiência. Normalmente as pessoas fazem a prova do Duolingo, que não exige uma nota tão alta e tudo mais. Inclusive a Move ajuda, nós temos um curso interno para os nossos clientes focado no Duolingo para poder facilitar eles a chegarem nessa jornada. Mas se a pessoa eventualmente travar na questão da nota ou precisar de um tempo maior para estudar, aí vocês pegam esse prazo aqui, estica, mas está mais relacionado não às etapas do processo em si, mas mais uma preparação que a pessoa precisa de mais tempo. Por isso a gente pensa em 12 meses de contrato, que aí o cliente fica totalmente seguro que ele vai conseguir ter bastante tranquilidade, caso ele não tenha um inglês tão bom ainda, para conseguir chegar na nota que ele precisa. Via de regra, a gente tem visto que pessoas que têm um inglês básico forte, perto de intermediário, com um bom estudo direcionado, conseguem chegar numa nota suficiente, mas óbvio, depende de cada um. Então esse aqui é o prazo, tá dando tudo certo, mas quem precisa de mais tempo, tem mais tempo de contrato. Quando a gente olha para F1 de inglês, aqui eu tenho uma realidade um pouco diferente. Por si só, ele pode ser bem mais rápido e, via de regra, ele é. Naturalmente, a pessoa que é mais leiga, que vai pesquisar na internet, normalmente ela vai encontrar algumas informações mais prontas em instituições mais populares entre brasileiros, o que não necessariamente vai ser uma boa decisão acadêmica para ela, nem do ponto de vista de visto, mas ela vai ter facilidade de encontrar informações em português, etc. Então, muitas pessoas vão na primeira que pega, na segunda, terceira, ali, eu gostei dessa daqui, fui bem atendido, vou nela. Mas não refletiu no projeto como um todo. Nada de errado com as instituições, mas às vezes acaba atrapalhando no processo do visto, porque a verdade é que se você vai numa instituição cheia de brasileiros, você vai ter menos possibilidade de imersão na língua. Então a Move ela tem alternativas legais onde a pessoa ela consegue ter mais imersão de fato, aprender mais inglês, não só nas cidades populares, mas em outros lugares espalhados pelos Estados Unidos. Então o tempo gasto aqui ele varia, mas dá para pensar com uma pessoa que faça sozinho, ralando ali, procurando, mas pegando as opções que vão aparecer para ela ali, ela pode levar de 1 a 2 meses, no caso da F1 de inglês. Dentro de mentoria esse prazo ele cai pela metade, a gente consegue ver casos acontecendo entre 15 e 30 dias. Já tivemos clientes aprovados em 11 dias, mas também já tivemos clientes aprovados em mais tempo. O contrato ele é mais extenso do que isso também, para poder dar mais tranquilidade. Não é o mesmo da F1 Professional, mas ele é maior. É um contrato de 4 meses, onde o cliente ele tem bastante tempo para poder fazer tudo que ele precisa, já que não tem prova de proficiência, pega do nível de inglês 0 até o nível de inglês fluente. Tem aulas, inclusive, para quem quer ser professor de inglês, tem aula para quem já tem um inglês avançado, mas precisa de um foco em inglês de negócio, tem aula de inglês com foco em marketing, enfim, tem bastante possibilidade aqui no meio, mas é muito mais sobre onde você está gastando esse tempo, mais do que o tempo que levou em si. Pessoal, tivemos um pequeno contratempo, a bateria do microfone acabou e todo o final da gravação perdeu, então vamos voltar, eu vou gravar de novo esse finalzinho aqui só para vocês poderem pegar a ideia completa. No visto de turismo a gente tem uma perspectiva um pouco diferente em relação a pessoas que fazem a mentoria e pessoas que são mais leigas, mas eu vejo que o tempo entre elas é muito semelhante, eu vou explicar o porquê. Primeiro que quando eu falo em pessoas leigas é sobre a perspectiva de que são pessoas que não são especialistas no assunto ou que estão estudando para poder entender e começar a fazer e se virar ali sozinhos, ou são pessoas que até já fizeram, mas que não dominam completamente o assunto. E o que eu percebo em relação ao visto de turismo? Por ser um visto na teoria mais simples, onde as etapas são muito pequenas, as pessoas conseguem entrar no Google e falar como que eu aplico para o visto de turismo, elas conseguem encontrar um formulário que tem que preencher. Ah, eu preciso criar o login? Legal. Ah, no login tem que responder essas perguntas. Pô, vou fazer. Então, a ideia de que uma pessoa por conta própria consiga fazer a aplicação, ela é real. O problema é como que ela está fazendo a aplicação. Só responder a 10.160 é muito básico, mas você colocar as informações
críticas ali para você passar confiança de que o seu projeto é verdadeiro, aí são outros 500. E aí que entra a vantagem do especialista. Por que então um leigo pesquisando ele acaba fazendo quase que no mesmo tempo do que quem contrata a mentoria? Porque a pessoa que está fazendo por conta, ela acaba muitas vezes negligenciando algumas etapas que são importantes. A primeira delas é entender a estratégia geral da aplicação e pensar na forma mais efetiva de contar essa história. Aqui tem várias perspectivas que fazem bastante diferença. Vou dar um exemplo prático do que eu quero dizer com isso na perspectiva de entrevista e eu já te explico melhor como que isso funciona em relação ao formulário da 10-160. Eu posso contar o mesmo fato sobre a minha vida sob perspectivas diferentes. Imagina que eu tô conversando com alguém, eu chego para essa pessoa e eu falo assim: sabia que eu comprei um carro semana passada? Bom, isso daqui pode ser verdade. Ou então, imagina que eu tô começando uma conversa do zero de novo e eu falo assim: sabia que eu tenho um carro azul? Bom, isso daqui também é verdade. Ou eu posso falar assim: nós temos um Honda que fica com a minha esposa. Isso também pode ser verdade. Ou eu posso falar assim: cara, não compra a Honda porque o banco é super desconfortável e Toyota é bem melhor. Isso também pode ser uma verdade. E todas essas informações juntas, elas podem ser verdade por si só. Eu posso ter um carro azul que eu comprei semana passada, que fica com a minha esposa, que é um Honda e que o banco é desconfortável. Mas a ótica sob a qual eu olho para esse assunto, ela é percebida por quem está ouvindo de outra forma. E é aqui que na aplicação de visto americano, as coisas mudam bastante. Então a pessoa que ela está aplicando por conta própria, ela pode não ter tanta clareza sobre as diferentes óticas que uma mesma verdade pode ser contada. Isso pode fazer com que ela vá no embalo, preencha como se fosse um formulário comum, sem entender a complexidade de várias das questões que estão na 10-160. Naturalmente, essa pessoa fazendo sozinha, ela vai começar a esbarrar naqueles pontos, né? O que eu respondo na pergunta X, na pergunta Y, na Z? E aí ela vai na internet procurar diferentes informações que não necessariamente seguem a mesma linha de raciocínio, que não necessariamente tem tanta estratégia por trás, e ela vai se virando, vai preenchendo. O formulário vai ser preenchido? Vai ser preenchido. Mas ele vai ser tão efetivo quanto se o preenchimento dele fizesse parte de algo grandioso, de uma estratégia que tivesse sido elaborada com um propósito desde o início e que fosse refletida no formulário, onde todos os campos fossem bem alinhados com a ideia que você quer passar, toda baseada na verdade, obviamente, e queria refletir as respostas que você proativamente daria numa simulação de entrevista. Então é aqui que a gente vê bastante diferença. Então, como uma pessoa que contrata, por exemplo, a mentoria da Moove, por mais que ela seja guiada, ela talvez passe por algumas etapas preparatórias que no final gerem um resultado muito diferente. Por isso que os nossos clientes têm o índice de aprovação que tem, porque vai ter uma estratégia definida, essa estratégia vai ser refletida no 10-160, que vai basar uma preparação para a entrevista, e quando você soma tudo isso daqui e bota a pessoa super confiante num cenário de entrevista, é aí que você vê como que as coisas se encaixaram bem. Então sim, é possível que uma pessoa que não dê tanto foco a essas diferentes etapas faça em 30, 40 dias no visto de turismo, que pode ser ao mesmo tempo que uma pessoa faça dentro da mentoria. Naturalmente é que a gente está considerando que tem um tempo um pouco mais longo da data para a entrevista acontecer, não necessariamente só de preparação. Essa é uma mentoria mais breve e é bem possível se fazer nesse período, naturalmente. E é óbvio, contando com a disponibilidade da agenda, que é uma coisa que hoje está de um jeito, e pode ser que semana que vem ela já tenha até mudado quando você estiver vendo esse vídeo, mas a gente tem visto bastante estabilidade ao longo dos últimos meses, então é um cenário relativamente confortável, a menos que nada mude. E aí, pessoal, é óbvio que a gente está falando sobre vistos de não imigrantes. Se a gente fosse pensar em vistos de imigrantes, os prazos eram completamente diferentes, porque são processos muito mais robustos, muito mais complexos, que envolvem um monte de coisa adicional, um levantamento de evidências de informação que nem um F1 Professional vai precisar passar. Então não é incomum você ver uma pessoa falando que levou 4 meses para poder levantar a documentação e preparar o processo, por exemplo, de um EB2NW da vida, e depois a pessoa vai aplicar, o que vai levar alguns anos, mas aqui ela tendo uma jornada imigratória, onde o final, se der tudo certo, ela recebeu um Green Card. Então aqui é uma outra realidade. Nós estamos falando aqui nesse vídeo sobre aqueles vistos mais populares, os vistos que os brasileiros mais tiram, que são de estudante para inglês, de estudante para graduação ou pós-graduação, e o visto de turismo negócio. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a dar um pouco mais de clareza sobre quanto tempo que está levando para aplicar para um visto americano. Lembra que a Moove é a maior especialista em aprovação de vistos americanos do Brasil. Então nós temos bastante propriedade para poder falar sobre como que você consegue fazer um processo bem estruturado. Não é um processo negligenciando as etapas, é um processo que está levando em conta a importância desse projeto para você, para sua família, seja de uma viagem a passeio ou de uma pós-graduação para você se capacitar. A gente entende que um visto americano ele nunca é só um visto. Ele é uma porta de entrada para a realização de um sonho. Então na Moove a gente leva tudo isso muito a sério.
Na nossa mentoria você tem um Visa Manager que acompanha esse processo de ponta a ponta, que é uma pessoa que entende tudo sobre a aprovação de vistos americanos, que tem acesso às nossas estatísticas internas e que vai te guiar durante toda essa jornada, sem que você precise ficar recontando a sua história de novo por ter que falar com várias pessoas diferentes ao longo do processo. Então é literalmente alguém que não só é especialista em aprovação de vistos, mas que vai ser especialista na sua família. E acreditem, isso daqui faz uma diferença gigantesca no resultado final, porque essa pessoa ela consegue ligar uma etapa a todas as outras que vêm na sequência, então tudo vai ser otimizado ao máximo possível. E aí, quando chega no final a gente vê os clientes extremamente satisfeitos com o nível de preparação, sempre dentro do que a gente promete, e isso é uma coisa que eu garanto para vocês, levando a sua melhor versão para a entrevista, a verdade contada da melhor forma, da forma mais eficiente possível, para que aumente a chance de que o agente consular perceba que o seu projeto é sério e ele merece uma aprovação. Para quem quiser contratar a mentoria, aqui na descrição tem 2 links. O primeiro link é sobre o F1 Professional para cursos de graduação e pós, que dá mais acesso ao mercado de trabalho, e o segundo deles vai falar mais sobre inglês e vistos de turismo e negócio. Então clica aqui você já sabendo o visto que você quer ou não sabendo, porque lá você vai falar com o meu time, vai marcar uma reunião por videoconferência e vai poder explorar o seu projeto melhor, se precisar de ajuda, inclusive direcionando para qual visto que atende melhor a sua necessidade. Beleza? Eu sou o Cris, se você não se inscreveu até aqui, por favor, se inscreve. Tem muito, mas muito conteúdo legal aqui no canal do YouTube da Moove. Inclusive esse assunto de aplicação para o visto americano é tão, mas tão importante que eu quero trazer um vídeo bem legal para vocês, que é o vídeo de um casal onde o Tarsis ele foi estudar, foi fazer uma pós-graduação, ele é um engenheiro, tá super bem, morando na Flórida, tá trabalhando já. Inclusive no futuro eu vou fazer um outro vídeo para poder contar como que tá a atualização dele, mas aqui ele conta como que no início ele contratou uma outra empresa, estava frustrado com a experiência, contratou a Moove que levou ele para aprovação do visto. Então clica aqui na tela e assiste lá, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a sua mente para a importância de uma empresa te ajudando, beleza? Então é isso, um abraço e até mais.